sessão de hoje, mas não a menos importante. We'll be actually reflecting on some things that you brought up in the context of nonviolent movements in democratic setting. Trouxeram aqui sobre o movimento não violento no cenário democrático. And Stephen, we can start, and I'm sure that some more people will Podemos come começar in e while eu you tenho talk. certeza que algumas pessoas vão chegando à medida que você vai falar. First of all, a special Em thank primeiro you for lugar, the eu gostaria translators de agradecer a tradução, are more exhausted than any of us. porque eu imagino que elas estejam mais After a very exaustas que long qualquer day. um de nós depois de um dia muito longo. The only other time A I have been única simultaneously outra ocasião em translated into que Portuguese me fizeram a tradução was about simultânea para o 20 years português ago foi há uns 20 at a anos, conference at the numa University of conferência Porto, na Universidade do in Porto, Portugal. em Portugal. and they constantly had E lá, to tell me to slow constantemente, down. eles me pediam para So diminuir a will velocidade da try minha to speak fala. slower this Então, time, eu vou and tentar falar if I mais do not, I devagar hope dessa the vez. translators will E se remind eu me. não conseguir, eu espero que os tradutores me lembrem de falar mais devagar. And I want to appreciate all of you, Eu for gostaria de your agradecer a patience. I know this is a presença lot de of todos information, it's a lot vocês e a of sua sitting. paciência. Eu sei que é muita informação, que é muito tempo But sentado. because of that, I E por causa will be doing a disso, little group exercise, Eu vou fazer small um group pequeno exercise, exercício de grupo com as part of vocês, this, como parte so da minha you will be apresentação, able to move para around a que bit vocês and possam se movimentar um and work with other pouco people, e not trabalhar be com just a outras straight pessoas, lecture. para que não seja somente uma palestra. My topic this afternoon O meu tema is hoje à about tarde nonviolent é sobre insurrections insurreição against não violenta democratically contra elected governments. governos eleitos I democraticamente. think most people would Eu acho agree que a maior with parte das the pessoas clear concordariam moral imperative and justification com o imperativo for, moral e a such justificativa uprisings against para esse tipo de authoritarian levante contra regimes But, autoritários. This, we have seen a Mas phenomenon temos visto um in more fenômeno recent years em anos mais that due recentes to the success que, devido ao and the sucesso growing awareness e a conscientização cada vez maior of strategic nonviolent action, do poder que tem a of ação não the ways violenta, that nonviolent civil a forma insurrections como insurreições não violentas têm derrubado literally literalmente dozens of governments dezenas de in recent governos decades, nas últimas décadas. that more people are E vemos cada using vez mais such pessoas methods in usando more esses situations. métodos em situações cada vez mais diversas. Now, it's long been accepted that Aceita-se civil já há algum disobedience, tempo que a desobediência other forms civil of nonviolent e resistance outras are formas de legitimate resistência não for, violenta são working legítimas for reforms, para as reformas, changes para conseguir in mudanças policies and em laws and políticas, traditions em leis e tradições, where the political system onde o sistema for whatever político, reason, por seja qual for o motivo isn't adequate for, to do so on its own. não consegue fazer essas mudanças sozinho. Even this can be controversial. Até isso pode ser um For assunto example, controverso. you know, Por the exemplo, civil rights movement o movimento de in the direitos United civis States, nos Estados Unidos, today that is acknowledged hoje as legitimate. reconhecemos que It is ele foi celebrated, legítimo. Esse é um movimento with, bastante celebrado. It is taught in schools as a Ele very se positive ensina thing. este movimento nas escolas como sendo But at the um movimento time, positivo, it was very mas à controversial. época era bastante controverso. There were those who argued Existiam aqueles que diziam that civil disobedience que a was desobediência wrong, civil estava illegitimate, errada, immoral. que era ilegítima, que era imoral. Not just people E who não supported apenas segregation, pessoas que eram a favor not da just people who supported segregação, the status quo, não só as pessoas but que even those who apoiavam wanted o status integration, quo, até aqueles que queriam a wanted civil integração, que queriam que houvesse They said, direitos "Yes, we civis, need diziam civil sim, rights. nós The way precisamos de that direitos African Americans civis, are porque o treated jeito como os in the South afro-americanos são is tratados no totally Sul wrong. está totalmente errada. It needs to be changed, Precisa de mudança. but you have no right. Mas break the vocês não laws. têm o direito de violar as leis. Indeed, polls at the time Várias pesquisas de showed opinião à a época mostram sizable majority que of uma grande Americans maioria de americanos opposed Martin Luther King, estavam contra o Martin and his Luther tactics. King e suas táticas. believed that they were hurting the cause Acreditavam of que civil essas rights táticas, na verdade, estavam more denegrindo than a they were causa helping. de direitos civis mais do que But ajudando.
often as the case when there are Mas victories, muitas vezes, como é o Whether caso, it be quando há vitória in em algum movimento, minority rights, seja ele women's direito das rights, minorias, das labor mulheres, rights, direitos trabalhistas, environmental issues, questões de meio anti-war ambiente, organizing. organizações Usually de in hindsight, movimentos these people are anti-guerra. seen Depois as que o heroes, movimento as tem defenders êxito, as of the pessoas que best participaram dele são vistas como os principles of heróis, the nation. heroínas, como os melhores da nação. But taking it to the next step, taking it to not just working for Mas badly needed pensando em reforms, não somente no caso but em que as actually, ações são usadas para reformas que bringing down the realmente são government, necessárias, that vamos falar is daquelas ações que têm como intenção relatively derrubar new o phenomenon, governo. Este é um fenômeno relativamente at least in novo, democratic pelo systems. menos nos sistemas democráticos. And so the question that many of us are A questão asking, que muitos de nós, a pergunta que when, estamos nos fazendo é and under what quando circumstances e sob que might it be circunstâncias legitimate seria to legítimo non-violently overthrow derrubar de forma não violenta a democratically um elected government. governo democraticamente eleito. Specifically, at Especificamente, what point, em que due to ponto severe repression or massive isso corruption, devido à might a corrupção, government lose its right to rule? quando é que um governo Even if it was perderia o seu democratically direito de governar, mesmo tendo sido democraticamente eleito? But what if it simply loses E majority se ele support? simplesmente perder o apoio da And maioria? patient oppositionists E don't want to wait until the a next election oposição cycle. não quiser esperar até a próxima eleição. Would it be justified under those Seria circumstances? justificável nessas circunstâncias? Many governments Muitos governos are unpopular at the end of their term. são no final do seu Does that mean governo they não should são be mais overthrown? populares. Isso significa que eles deveriam ser derrubados? And what if the resistance E se a resistência includes powerful incluir and influential anti-democratic elements elementos other antidemocráticos vested poderosos com outros more interesses interested in political que estejam control? mais interessados no controle than the common político do que no bem comum? I want to give a number of examples Eu quero dar vários of exemplos recent efforts, both successful and unsuccessful, de esforços que where tiveram sucesso e there que have aqueles que, been que the falharam, civil insurrections onde against houve democratically insurreição elected governments. civil contra And- governos and democraticamente some of these eleitos. E may fall algumas into dessas podem Categories. entrar em várias categorias. One interesting example here in South exemplo America bastante interessante aqui na was América in do Bolivia Sul foi na in Bolívia 2008. em 2008. there was calls for greater autonomy Houve reivindicações por uma country's maior eastern autonomia para os known as the departamentos do Mezzaluna, leste, because of the, conhecido the como geographic Mezzaluna, shape of those por particular causa do departments. formato geográfico daqueles departamentos. Because they did not want to Eles não share queriam the natural gas compartilhar wealth with the poor a departments, riqueza do as was petróleo being advocated com by os the departamentos Evo Morales. mais pobres, como era when they launched this a rebellion. lei do Evo Morales. Então, There were fears eles that their lançaram actual este aim movimento e havia was, receio de que o objetivo secession desse movimento, na verdade, or fosse a overthrowing the government. secessão ou então derrubar o governo. These protests included general Esses strikes protestos incluíram peaceful greves protests, gerais, protestos and other nonviolent pacíficos, methods. manifestações However, pacíficas they e outros also métodos included não violentos, rioting mas também and incluía deployment of an armed militia. uma milícia armada It ended through e terminou moderate targeted suppression por meio by de the uma government. supressão moderada They brought pelo in governo. federal troops, but E eles realmente colocaram but they as did tropas not- they were not federais brutal contra esse in their movimento, suppression. mas They're foi selective. uma They uma mobilized repressão bastante pro-government seletiva. activists, Eles mobilizaram os ativistas que eram and they were pró-governo willing to engage in e eles negotiations também and estavam compromise. dispostos a negociar And the e movement chegar a algum ended tipo de without consenso threatening the com o government. movimento sem que isso ameaçasse o governo. Now, for those of you who know about Aqueles que Bolivian politics, vocês it's que no têm surprise conhecimento de política that boliviana, não é uma while surpresa que, there was embora support embora by tenha many havido people in the apoio region, de muitas pessoas across na região, ethnic and em todas as etnias e classes that those who were sociais,
in the leadership, aqueles que those who eram were os promoting this líderes most e que estavam strongly, promovendo este movimento tended de to uma be, forma mais forte, normalmente and wealthy, eram and pessoas white mais people, ricas, many of brancas, whom were very wealthy muitos deles com muitas terras. who were in fact E, opposed na to verdade, eles Morales's estavam socialist contra initiatives. as iniciativas socialistas do Evo Morales. And a major reason this failed E um was grande for that very motivo reason. deste movimento That ter even those who fracassado might foi justamente isso. Embora desired greater as pessoas talvez regional quisessem autonomy, mesmo ter uma autonomia regional were suspicious of maior, the actual na motivations verdade a of motivação era those bastante who suspeita led the movement. em relação aos líderes do movimento. A somewhat similar De forma example semelhante, of this took outro place in exemplo Venezuela. aconteceu na In Venezuela waves of protests em ondas de around protestos 2002, 2003, em and 2002, again 2003 in e 2013, novamente 2014. 2013 e 2014. And there was growing E concerns tinha over preocupação the crescente increased com o repression of civil aumento da liberties, repressão de corruption, liberdades civis, and aptitude de under the corrupção, government sob o governo of under the Chavez, Hugo Chavez de Hugo government. Chávez. The movement O movimento was led by foi traditional liderado political and economic elites, por lideranças tradicionais políticas e econômicas que estavam over the preocupados loss of com a privilege perda de privilégios through the government's socialist através das initiatives. iniciativas socialistas do governo. In other words, Em there outras were some palavras, legitimate concerns havia preocupações about legítimas Chavez acerca and his style of rule. do Chávez e do seu estilo But de the leadership of the e movement novamente a liderança do tended to have movimento an ideological tinha agenda. uma agenda as well. ideológica também. There were major in 2002, 2003. Em There were major 2002 e strikes 2003 tiveram grandes in the greves oil industry, na indústria de which of petróleo course was critical e é claro for que isso the foi economy. crítico para a economia, But it never spread mas much beyond the nunca se management espalhou and upper muito level além employees. dos Many of funcionários the mid to lower dos level escalões employees mais wanted to work. altos, ou seja, os funcionários dos escalões mais There were baixos general queriam strikes, trabalhar. Houve but greves they tended to be, generalizadas, effective mas only in the foram wealthier eficazes neighborhoods. apenas nas comunidades mais They had a fair ricas. amount of middle class support, Tinha muito but apoio not da in the classe power areas, média, not among mas the não majority. da maioria. And the fact was E o that fato é whatever the que faults qualquer of que das falhas do Chávez, a maioria, as falhas dos civis, majority of Venezuelans a maior parte dos venezuelanos preferred chavismo preferiam o chavismo over the return to the plutocracy. ao retorno In da other words, democracia. The choice Então, a between status escolha quo entre o status quo status quo ante, e o status quo they anti, prefer the status quo. eles preferiam o status quo This may be naquele changing momento. currently. Isso pode So I'm estar not talking about mudando today, atualmente. or Eu what não estou happened falando next de year, hoje, do que acontecerá at no ano least que at the time vem, of these mas no uprisings, momento dessas manifestações, isso era they were verdade. unsuccessful Não foram because they failed to bem-sucedidas, get assim como majority na support. Bolívia, porque não tiveram o apoio da maioria. Just to give a little Apenas para anecdote, dar uma anedota para vocês about 8 or 10 years sobre, ago, bem, há 8 ou 10 anos atrás, occasionally there would be ocasionalmente opposition havia Venezuelans who venezuelanos da would oposição make unannounced visits que at the faziam offices visitas of the que não eram anunciadas aos Center on Nonviolent gabinetes, Conflict. As if they visitas could, ao as if, Centro de Conflitos Não we Violentos, somehow had como a se magic nós pill tivéssemos um that comprimido would enable them mágico to que permitiria a successfully eles bring down que Chavez. conseguissem derrubar o And the Chávez joke de was, forma you knew it was bem-sucedida. E Venezuelans coming a piada é because que a you gente could smell sabia the que eram cologne and hear the sound of their venezuelanos Gucci chegando, shoes walking porque a gente down conseguia the hallway sentir o cheiro dos towards seus the office. perfumes e ouvir os seus sapatos Gucci And chegando there was, aos nossos again, escritórios. an example Novamente, that, isso é um exemplo de despite que, the faults of the apesar Chavez das regime, falhas do regime that Chávez, they would not get very que essas pessoas under não chegariam these kinds of leaders. muito longe com esses tipos de líderes. An example of a successful Um exemplo de algo uprising que foi bem sucedido against a democratically contra elected government um governo que havia sido democraticamente came in eleito Egypt aconteceu no Egito in 2013. em 2013.
little over 2 years after the pouco overthrow mais de 2 of anos the da long-standing derrubada do Mubarak dictatorship. ditadura do Mubarak. They had elections Havia tido eleições in 2012. em 2012. And the election system in E o Egypt sistema was eleitoral like do that in Egito France, where the foi first assim como na top two França, vote que os getters, primeiros end up in 2 the runoff. candidatos vão para uma segunda eleição, um segundo turno. E, Unfortunately, infelizmente, the more left and secular candidates split the vote between them. So the top two vote getters were os mais dois the votados pro-military candidate foi o candidato and the pró-militar Muslim Brotherhood e a candidate, Irmandade which was the Islâmica, worst possible outcome que era o pior resultado for the, possível the pro-democracy movement para that o movimento pró-democracia que havia overthrown Mubarak the previous derrubado year. Mubarak no ano anterior. During Durante Morsi's first year in office, o primeiro ano do governo Morsi, there was increasing opposition houve oposição crescente para his com conservative policies, suas políticas conservadoras, fear of increasing authoritarianism, receio do aumento do and there were autoritarismo, growing nonviolent protests. e havia um número crescente de protestos There não were violentos. increasing clashes between Havia liberal embates left crescentes entre os secular opposition liberais activists e ativistas da and oposição Muslim Brotherhood supporters. e apoiadores da Irmandade The Muçulmana. military, which As Forças Armadas, controls a que fairly controlam large sector of the economy, grande setor da tried to economia, undermine the tentou government through subestimar o economic governo através de manipulations, such manipulação as, econômica, creating como artificial shortages a in criação de fuel and other needs. faltas artificiais They de used coisas the como media combustíveis, por to attack the exemplo. government. Utilizaram a imprensa para atacar o They governo, greatly exaggerated the scale exageraram of the a opposition escala protests, dos protestos sendo feitos pela and they oposição allowed these violent e clashes to permitiram que continue. houvesse esses embates violentos que continuassem. With taking advantage of this, Tomando proveito de they tudo ended up isso, overthrowing the eles government acabaram that summer. depondo o governo naquele verão, and with the initial e com support o and apoio celebration inicial e comemoração of the inicial pro-democracy activists. dos ativistas pró-democracia. But within a month, they Mas had dentro ended de up mês, massacring eles acabaram over massacrando 1,000 mais de nonviolent 1.000 protesters. manifestantes não And violentos reconstituted e authoritarian rule. reconstituíram o governo autoritário. Indeed, De fato, they have arrested and eles killed and prenderam e suppressed mataram e not just suprimido não supporters of the Muslim apenas Brotherhood, apoiadores da Irmandade but the Muçulmana, very left, mas liberal, secular, os democratic liberais, activists os ativistas liberais that had democráticos overthrown que Mubarak depuseram Mubarak back in em 2011. 2011. And in part, they Em have gotten away parte, with this eles because conseguiram fazer isso they, porque while this is lessening bem, somewhat, they isso- have probably still a ele majority, provavelmente ainda supportive majority of tem Egyptians. o apoio da maioria dos The egípcios. regime has been very O effective in regime their propaganda. foi muito eficaz The em sua opposition is propaganda, divided a between oposição está Islamists dividida and entre secular. islamitas e And many Egyptians simply os egípcios desperately desire for order. simplesmente, After desesperadamente, years of mass protest and civil anseiam, resistance that ansiavam had, a ordem depois de disrupted muitos anos de the economy resistência que and, interrompeu a have been, economia been a very difficult period. durante esse período que tem sido muito difícil. Another example Outro of successful exemplo uprising, de uma manifestação was in bem-sucedida Ukraine, foi na Ucrânia, where there was growing onde opposition havia uma oposição to the crescente rampant corruption, à corrupção unpopular desenfreada, economic policies, políticas econômicas the bastante sowing of ethnic impopulares, divisions, and creeping authoritarianism divisão étnicas e esse under autoritarismo President que Viktor Yanukovych. estava surgindo sob o governo do There presidente were months of Yanukovych. protests, Houve meses de protestos, incluindo opposition of the oposição Leon Square and the center na part of principal Kiev. praça de Kiev. There was a compromise agreement Houve um acordo to have early elections, but para that ter failed eleições precoces e isso as fracassou, security forces massacred protesters. já que as forças de segurança massacrou Neo-fascist militia
os manifestantes e a milícia neofascista tomou partido do movimento. Muito dos administradores ou gestores governamentais saíram e o Yanukovych foi exilado. Essa comemoração durou pouco porque logo após a Rússia utilizou isso como uma desculpa para ocupar a Crimeia e começaram a fazer uma rebelião armada no leste do país. Então, de muitas formas ou de muitas maneiras, poderíamos arguir que a manifestação inicial tinha legitimidade, mas que com o curto-circuito do processo foi gerada uma série de eventos que claramente foram trágicos para o país. Um exemplo muito interessante deste fenômeno foi o que ocorreu na Tailândia, onde, nos anos recentes, houve polarização da sociedade entre dois principais blocos políticos, o chamado de camisas amarelas, apoiados primordialmente por pessoas, estabelecimentos, forças democráticas e conservadoras, e o bloco das camisas vermelhas, cujo apoio vem das áreas rurais, são mais esquerdistas, populistas, mas o partido que liderou e os políticos que liderou este movimento bastante corrupto e muitas vezes semi-autoritários com relação à matança extrajudicial de traficantes e algumas outras políticas bem radicais. E apesar dos camisas vermelhas e seu partido político terem vencido várias eleições livres, eles foram subestimados por manifestações feitas pelas camisas amarelas, que paralisaram o país e gerou 3 coups ao longo da última década. Foram contra-protestos feitos pelas camisas vermelhas, que também paralisaram o país, mas forçaram mais recentes, as Forças Armadas, cansadas disso tudo, impôs uma nova Constituição e aparenta que a Tailândia estará sob o governo autoritário. Vários livros escritos por associados do nosso instituto foram banidos por ambos os lados. Já terem usado alguns dos materiais escritos em suas manifestações. Mas, novamente, Tailândia é um caso interessantíssimo porque tivemos estes movimentos enormes utilizando táticas não violentas clássicas contra um outro, mas uma sociedade num país que é tão dependente do turismo e da exportação, quando a gente não consegue chegar ao aeroporto de Bangkok, isso causa problema. E, com certeza, o protesto dos dois lados fez com que isso fosse impossível por vários dias cada vez. Então, essa interrupção foi extrema. Alguns dos mais populares e bem-sucedidos, casos pelos quais eu tenho um pouco mais de simpatia, foram manifestações contra o que nós chamamos de desastres neoliberais, variando entre tudo dos efeitos negativos de instituições financeiras internacionais, como o FMI, que impôs ajustes estruturais e outros que impuseram várias dificuldades econômicas, principalmente contra as classes menos favorecidas e classe média, e, claro,
levantaram algumas questões sobre de qual lado está o governo e quem controla o governo. De repente, você tem um governo democraticamente eleito, mas se a economia está sendo efetivamente controlada pelos banqueiros, em Nova York, em Londres, Zurique e Tóquio, bem, quão bom pode ser uma governança democrática se as principais decisões são tomadas por banqueiros ricos que moram em países estrangeiros. Outros exemplos são o que ocorreu na Islândia, que é a imagem que eu tenho aqui, quando os bancos acabaram fazendo empréstimos bastante arriscados para seu próprio lucro e muitas pessoas perderam todas as suas economias. E o governo é responsável por este tipo de regulamentação. E enfrentaram, então, esses enormes grupos de pessoas. Então, apesar da reputação dos islandeses ser bastante históricos, eles foram bastante militantes e criativos nos seus protestos. Eu adoro a imagem deles jogando bacalhau nos prédios governamentais. Mas, de forma bem interessante, estes casos, e é claro, a Argentina também, tanto a Argentina e a Islândia estavam dentre os mais bem-sucedidos em sua resistência às demandas do FMI. Eles sofreram muito menos do que os governos que foram permitidos a se manter no poder, porém acatando o que foi determinado pelas instituições e banqueiros internacionais. E talvez alguns de vocês sabem como a Argentina, eu acho que teve 3 presidentes em menos de um mês, durante aquele período que aconteceu em dezembro de 2001 e janeiro de 2002. Tem uma ótima história sobre o americano, do secretário de Estado americano ligando para o Palácio Presidencial em Buenos Aires e pedindo para falar com o presidente, apenas para ser informado que eles não tinham um presidente naquele momento. Então, apesar dos muitos problemas que surgiram desses levantes contra governos democráticos, eles, na verdade, fazem com que o governo se responsabilize por suas ações. Essas manifestações servem para governos não democráticos. Como exemplo, por exemplo, se o FMI chega a um presidente e diz, você tem que fazer tal e tal coisa, ele vai dizer, eu gostaria de ajudar você, mas se eu fizer isso, vai ter uma massa de gente na rua e eles vão me derrubar, e talvez você chegue aqui e tenha um presidente da esquerda, então talvez possamos negociar. E também há um interesse doméstico poderoso, se alguém com muito poder dentro do país chega para querer que uma política determinada seja instituída, o governante também pode dizer, olha, eu adoraria, mas o povo não vai deixar. Isso também ajuda quando há maiorias no poder legislativo que tem poder. Por exemplo, nas Filipinas, no início dos anos 90, havia um candidato populista que foi colocado em seu cargo por uma maioria, e ele se engajava em corrupções terríveis, esquemas de corrupção, mas como seu partido tinha uma enorme maioria no Congresso filipino, não tinha jeito dele ser impedido. Então, mais uma vez, houve esse levante enorme, como o das camisas amarelas na Tailândia, o mesmo tipo de fenômeno. Então, na verdade, empodera sempre a sociedade civil quando ela toma consciência de que pode derrubar um governo. Não é um acidente o fato de que os países onde isso aconteceu
aconteceu, when societies are empowered by tem this, uma they tend to remain tendência empowered. de They remain que a active. sociedade permaneça And empoderada other kinds quando of issues. ela consegue que uma And manifestação finally, tenha even in sucesso. situations E, like finalmente, Thailand, mesmo em situações como a which da get very, Tailândia, very messy, onde podem when you ser have the yellow shirts bastante and the red confusas, shirts porque and você tem as the camisas back and vermelhas, forth as camisas and amarelas, e disrupting the eles economy estão and o tempo society, todo perturbando a isn't that economia, a better than sociedade, mas será que taking isso up não é arms? melhor do que I mean, you pegar have em a polarized armas? society, it's Você much tem better uma to fight each sociedade other non-violently. polarizada, mas talvez é melhor Than violently. que elas lutem entre si de uma forma não violenta do que de uma forma violenta. Because I want to have time for the exercise, Como eu I quero won't ter go tempo into para this fazer in o detail, but exercício, eu não vou Maciej falar sobre isso wrote a aqui very em interesting detalhes, mas Maciej escreveu um artigo bastante interessante this fall for you folks, nesse back in outono, March, em março. in Huffington Post, E foi on this escrito para o very Huffington question, Post, and justamente he sobre came up esse with tópico. these 10 criteria, E ele criou esses which, critérios that addresses this question que of when abordam might esta questão they, sobre when quando might this kind of esse uprising tipo de levante be contra um justified. governo democrático seria And justificável. these be that maintain their non-violent E nature, isso seria para, contanto que eles mantenham a sua natureza collective não and diverse, violenta, que eles sejam and not single coletivos sector society, e diversos, e não genuinely tenham apenas grassroots, uma área and da sociedade non-ideological. In other que words, seja não not just a front ideológico, ou for an seja, que não opposition seja political só party, uma frente para um not just partido político da people oposição, working tem for que some ser powerful uma vested razão interest, but legítima do genuine. povo, genuína. not the first Uma result. manifestação que não seja a That is, you primeira try tentativa. Primeiro você legal tenta means, outras coisas, você tenta por meios working through the system jurídicos, first, and only when those usando means o get sistema exhausted, existente. Se isso you não go to the funciona, extreme. aí sim você iria para esse extremo da It has to be under manifestação não exceptional violenta. circumstances. Isso também teria que acontecer It somente should sob not be the circunstâncias regular excepcionais, não means of deveria doing ser a regra. business. That needs to be strategic. E também precisam ends ser are moderate, manifestações have broad support. estratégicas. And the causes are important. As causas precisam ser Non-trivial. importantes e não And you want triviais. to do it in such a E way você precisa that fazer isso even de the uma opponent's forma que allies até will see the aqueles que são legitimacy aliados of da your cause. oposição possam Even if they enxergar may a agree with the legitimidade da sua incumbent causa, regime mesmo que eles ideologically, concordem com o they say, regime yes, existente the ruler is ideologicamente, We eles cannot accept podem this. ver que realmente o governante passou do limite e não And podemos you aceitar need to isso. have the, E é and you preciso need também win support of external que parties haja as well, o because apoio most de governments in the world nowadays are a little terceiros nervous about externos extra ao constitutional changes of governo, government. porque eles agora ficam And so you want to convince pouco preocupados com a trading partners that this mudança is legitimate, de so they won't governos. put Então você sanctions on precisa, you. por exemplo, ter o apoio Or, dos seus parceiros and de they won't break comércio para diplomatic que eles relations. saibam que não vai You haver need to, uma not just interrupção convince nos people within your negócios country, no but país. Então internationally você também as well. precisa convencer as Just, pessoas em nível to add on this internacional. last point, the external E em parties, relação a esse ponto sobre os parceiros e one os conflicts terceiros about international que organizations, são de or outros regional países, international organizations, nós like, for também example, mencionamos organizações States, internacionais, como por that may exemplo a provide, OEA, que pode legitimacy dar for legitimidade this type of a movement. esse tipo de So it's not movimento. Não é necessariamente other states, but outros thinking governos, more outros about estados, international mas pensamos também sobre instituições just to give, internacionais. For example, last year, Sim, por exemplo, no the ano uprising in passado, Guatemala, no brought levante down que that teve em very corrupt Guatemala, regime, que that derrubou was seen aquele as regime legitimate by the bastante OAS. corrupto, essa In manifestação contrast, foi the coup in vista Honduras como legítima in pela 2009, OEA. Mas was em not. Honduras, em 2009, não foi legitimado pela OEA. So now, first of all, I guess before we do the group exercise, I was wondering if people Eu gostaria de had propor um few- exercício em grupo, a few mas antes disso gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Any questions? Alguma pergunta? Boa tarde, professor. Good Obrigada afternoon, pela professor. explicação Thank you very much fascinantes que for o senhor estuda. Your Eu estou explanations. com uma dúvida em relação ao I terceiro have a ponto. doubt regarding the Eu não third entendi topic. exatamente o que o senhor quis dizer I'm com not quite clear on what you really what you Non-ideological meant by em oposição a non-ideological as opposed legítimo. to legitimate. como eu entendi que foi colocado. That's Eu how não I entendi como a understood it, and I don't organicidade know daquele movimento tem a ver com how, algo não ideológico.
Talvez a minha noção de ideologia esteja bem is not linked to longe, ideology. talvez eu não Maybe tenha my entendido notion ainda of ideology como isso está is acontecendo, different. But I can't really understand eu this queria entender issue. se tem a I'd ver like com to uma understand noção this de a ser little um bit more. movimento geral, Does this de mean uma that it's massa, a e não de general lideranças movement of a ou de um segmento mass and social muito not pontual, como a você deu movement exemplo from one dos segment of líderes society, de of leaders, movimentos de classe, na verdade, na class Venezuela e na leaders, for Bolívia. example, in Se seria uma Venezuela and oposição a isso, Bolivia. então seria uma ideologia de uma So is classe ou it a seria class ideology against the genuine movement as alguma coisa opposed to a vinda de um genuine partido movement? só, como o Could senhor you comentou. explain this a little Quando a bit? gente pensa que isso pode ter Because uma when we institucionalização think that diferente this de can be partido, por exemplo, o institutionalized que in a way that is determinaria não different ser from political ideológico? O parties, que é esse não what ideológico? determines non-ideological? What is Tá colocado, isso ficou muito non-ideological? confuso para mim. It's very confusing. Well, I'll let Bache ask that because he Eu vou is... deixar o Bate responder. Yeah, okay. Well, I'll answer that by asking Eu a vou question. responder fazendo uma pergunta a vocês. How many of you believe that the Quantos de big vocês protests acreditam que against, os protestos Dilma grandes contra was Dilma because Rousseff of aconteceram de concern about forma corruption? genuína, porque And havia how much of it do you uma think it preocupação was by genuína people com corrupção, who contra a did not corrupção, ou porque like são the pessoas Workers' que Party não and gostavam do PT wanted a more e que conservative queriam How um many governo believe it mais was the first genuine conservador? concern? Quantos de vocês acham que realmente havia uma preocupação genuína com corrupção? Yeah, I know, and I figured that was the case. Eu imaginei que I guess that was fosse, the case, que esse but fosse o again, caso, that's mas why eu queria só esclarecer. É por isso que essa é uma área nova. There are a lot of things in this field Tem muitas coisas nessa área que, sobre as quais eu tenho uma opinião clara, mas esse fenômeno não, é uma coisa muito nova, é um território novo e eu não tenho todas as respostas. Então, nós temos colocando perguntas mais do que dando uma definição. Então, para tentar responder de forma mais direta, eu diria que aqueles cuja motivação seja princípios gerais. Então, eu faço a diferenciação entre princípios e ideologia. Yeah, I mean, Stephen, you said Sim, Stephen, você disse, kind of affiliation with political falou parties. sobre filiação com partidos políticos, por exemplo. Eu acho que o não ideológico implica que os movimentos, ao invés de estarem apoiando um partido em detrimento de outro, eles estariam lutando para se manter independentes de partidos políticos, porque o partido político poderia sentir que eles estão em segundo lugar em relação ao movimento. E não que eles estejam aproveitando a onda daquele movimento e usando para os seus próprios, para uma vantagem, ter uma vantagem política. Por exemplo, na Sérvia, o movimento, um dos motivos do movimento foi de unir a oposição. E foi por causa dos ativistas terem conseguido mobilizar a oposição e ter conseguido criar aquele movimento tão diverso. Foi isso que fez com que a oposição se unisse, mas ao mesmo tempo aquele movimento era bem diferenciado da oposição em si. E para a maior parte da sociedade, aquele movimento era visto como independente e não um movimento de partidos políticos. Eles estavam liderando, levando as oposições, os partidos de oposição a agir de acordo com o que o movimento queria e não vice-versa. Então, não era uma questão de valores conservadores, ideias liberais ou ideias socialistas. Isto seria a ideologia. O movimento tratava de ter um Estado que não fosse corruptível e que providenciasse todos os serviços necessários para os seus cidadãos. E as pessoas, em geral, concordavam com esse tipo de objetivo. Então, é isso que significa, quando eu digo não ideologia, é isso que eu quero dizer. É que
o movimento não partidário está à frente das mudanças. Ele não está servindo aos interesses do partido político, como eu acho que são alguns dos movimentos aos quais o Steven se falou aqui, mencionou, como na Tailândia. Eles se tornam parte da política de partidos e deixam de ser genuínos. Nós estamos falando de política autônoma, feita pelas pessoas comuns. Eu vou me apresentar. Eu sou Henrique. E eu sou de ciências políticas. Aliás, não, eu sou da biologia. Eu estou aqui simplesmente porque tenho interesse no assunto. A minha pergunta é: você estava falando aqui sobre a Dilma Rousseff, sobre os atos de manifestação contra ela. Eu apoiei o movimento por causa da falta de eficiência dela. What she had to do as a government, I think, falta de eficiência no cumprimento dos seus deveres no governo. Make me support Por isso, against apoiei her. o So I movimento think contra ela. you think that inefficient is a Você acha que a legitimate ineficiência fact for fator doing this kind of movement, legítimo para or esse are tipo not de enough? movimento ou não? Ou não é o suficiente? I'd rather not comment about contemporary Eu prefiro não Brazilian, falar sobre o que está acontecendo no momento no politics. Brasil, sobre a política atual do Brasil. But what I wanted to do, actually, eu was gostaria de to, maybe this is a good fazer segue to the next segment, passar para o about próximo putting segmento a scenario of some time e in the colocar future. para vocês cenário sobre Okay? o futuro. And what we're going to do O que is nós we're vamos going to fazer divide. I'd é, like nós people to vamos- divide. eu gostaria que vocês- I'll introduce the scenario first. Primeiro eu vou falar qual é o And then I would cenário like e depois eu gostaria que people to vocês se divide into juntassem groups of four, em maybe grupos de 5. 4 ou 5 pessoas. Pardon? No, yes. But let me tell you about Eu vou this dizer então scenario. qual é Okay? o cenário que eu vou Okay. This is the apresentar. scenario. This is November 2019. 2019, novembro Okay, de there's 2019 no Brasil. Former military officer and businessman named Pedro Silva. Ex-militar e empresário Pedro Silva, e eu estou usando esse nome porque é um nome bastante comum no Brasil, que eu não sei pronunciar direito. Ele é ex-militar e empresário e está concorrendo pela direita populista e ele ganha a eleição com He grande gains folga. a supermajority in Ele Congress. tem uma maioria no Congresso. He rebuilds a corporatist military alliance Ele similar to refaz that uma which existed during aliança the corporativa dictatorships. com os with militares, greater igual ao popular que support. existia na época da ditadura, só que um He maior apoio emphasizes popular. economic development, Ele enfatiza o even though his desenvolvimento policies primarily benefit the econômico, wealthy. embora a sua política seja He, para he beneficiar emphasizes os mais anti-corruption, ricos. Ele também dá though his ênfase government à is actually extremely anticorrupção, corrupt. embora o seu governo seja muito He corrupto. pushes a Brazilian nationalism E ele também trata through, de incentivar o through enacting, nacionalismo no Brasil, despite enacting policies apesar favorable de to foreign corporate and publicar strategic interests. políticas que sejam mais He favoráveis emphasizes ao militarism, interesse estrangeiro. Ele largely também by dá provoking ênfase ao long dormant border disputes militarismo, with neighboring countries. mas ele And he começa emphasizes his disputas poor com mulatto países vizinhos, heritage, e ele também that he's fala a man of the que ele é people. mulato, que ele é uma Though pessoa do his cabinet povo, advisors are mas os overwhelmingly seus white and ministros his são praticamente policies todos brancos benefit e white as suas elites. políticas beneficiam as elites brancas. Now, in the name of the national emergency, Em nome de uma due to the emergência economic crisis and nacional alleged devido a uma foreign and crise domestic threats, econômica e he suppresses ameaças trade unions, the news externas, media, ele academia, acaba com and civil society os groups. sindicatos, com as He organizações proceeds with the massive civis, damming and deforestation in the academia, Amazon, ele massacring, incentiva protesting
desmatamento na Amazônia, massacre a índios, e há então aumento na polícia assassinando suspeitos, period, e há uma November suspeita de tortura 2019, também. his Então, em popularity has 2019, a declined sua significantly since popularidade his diminuiu election, especially among younger significativamente desde a Brazilians, sua eleição, but principalmente entre still has a jovens. supermajority Mas in mesmo assim, Congress, ele ainda and tem uma at least maioria no Congresso e 40% pelo menos of the population 40% de still supports him. aprovação. And there are growing fears E existe that he will rig medo de the que election, ele vai next fraudar election, as próximas and will eleições change the e Constitution so he mudar can a rule Constituição indefinitely. para que ele possa governar indefinidamente. Now, concerned that President Silva cannot be stopped by normal legal means, Com o fato do presidente there's Silva a não growing poder sense that ser nonviolent civil insurrection is impedido needed por meio to remove him legal, from power. há levante para You are removê-lo part do of a poder. committee Você faz parte charged de with uma developing a comissão strategic plan que of action deve desenvolver by plano de ação conscientization, estratégico mobilization, por meio da and conscientização, a mobilização succession of tactics e that will bring uma down the sucessão de regime táticas through que massive poderia strategic derrubar o nonviolent action. regime por meio de ações So your não job in your violentas. small Então, groups a sua tarefa em is seus to pequenos formulate grupos your plan. é formular o seu plano. How are you going to Como organize você vai this movement? organizar esse movimento não violento para there any derrubar questions? este governo? Alguma pergunta? Yeah, this is a nonviolent movement. Não violento, somente Yeah, não nonviolent violência. Táticas não violentas. Okay. So remember, he has the military on his side, so Lembre-se bem que os militares estão do lado so that would be dele. very difficult. Então seria Okay, so bastante let's difícil say usar take like 20 táticas minutes, violentas. Eu vou Okay, dar a so vocês let's 20 divide minutos. into your Gostaria small que se groups juntassem em and, grupos de work out a 5, plan of action. 4 ou 5 e que tivessem um plano de ação. Feel free to move around. You can go out into the hall. You can Podem go mudar de outside. lugar, podem ir pro lado de fora. It'd be help if you face each Eu other. quero só You que can face vocês, each other gostaria que vocês ficassem and de don't frente make it more than 4 or 5 people outro. because we want E eu não everybody to quero participate. mais de 5 pessoas por grupo, eu quero que todos participem. Each group Grupo, choose a por presenter gentileza, escolha uma pessoa para and give just a relatar. 2 or 3 minute summary E eu gostaria que vocês apresentassem your plan of resumo de action. 2 ou 3 minutos do seu plano de ação. Então, antes a gente fez uma pequena análise sobre o que seria encarado enquanto violência e enquanto não violência, porque autodefesa, ao meu ver, pelo menos não é violência. Se a polícia chega te batendo, você revida ou se esconde, não é encarado violência. Mas a gente pensou basicamente em 4 etapas. Etapa 1, que seria propaganda massiva em locais de trabalho e moradia. Etapa 2, construção de manifestação de massa com fechamento de ruas, o que encararia o que poderia ocasionar uma possível resistência. Etapa 3, construção de uma greve geral, principalmente no setor de transportes, contando com piquetes para evitar que uma parcela da população que apoia o governo tente trabalhar. E etapa 4, ocupação de escolas, universidades, fábricas e prédios do governo. Vamos ver o que dá. Let's see what happens. Very good. Thank you. Tá, boa tarde. Good afternoon. A gente também fez reflexão quanto ao que seria entendido como violência, né? Quais seriam esses limites, porque pelo que a gente percebeu, o que vocês entendem por violência é bem estrito, assim, né? E aí a gente começou a fazer nosso planejamento e tal. E a gente pensou que não seria bom deixar muito claro quem seriam as lideranças desse movimento de derrubada do Pedro Silva. Então, tipo, acaba que a gente ia ter, ao invés de lideranças, representantes, e a gente sempre ia... a gente não ia dar tanta... como que eu posso falar isso?
valor para aquela pessoa que estivesse representando, como se o movimento não dependesse delas, entendeu? Então, tipo, se elas acabassem ou morrendo ou sumindo de alguma forma, a gente ia sempre ter no gatilho outras pessoas para substituir elas, entende? Então, seria mais ou menos essa dinâmica. E a gente também pensou em fazer um trabalho de base em igrejas, porque seria uma forma de a gente conseguir tipo assim, adentrar nessas veias conservadoras e uma forma também da gente tentar se esconder de toda essa influência militar que o governo Pedro Silva teria. Né? Como a comunicação seria bastante restrita por conta de toda a censura, a gente manteria contato assim, muito próximo com hackers para poder estabelecer uma comunicação a nível nacional, já que a gente não está lidando com uma coisa local, né? E a gente também pensou em mobilizar greves gerais para poder boicotar mesmo qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico que o Pedro Silva tentasse implementar no país, né? Então, tipo, era uma forma de parar, de desmobilizar, assim, o trabalho para que as pessoas começassem a pensar, tipo, no que está acontecendo e para realmente boicotar a economia para não ir para frente os planos do Pedro Silva. Quer adicionar mais alguma coisa? Tá, então é isso, gente. A gente chegou em algumas soluções parecidas. Greve geral, pensar em boicotar a economia, e greve geral vem nesse sentido também. A gente pensou em mídias alternativas, mas a grande bomba é que a gente pensou em divulgar uma notícia de que ele tinha um caso com uma travesti. Aí acabou. Fizemos fazer uma construção dramática bem feita mesmo, com provas, com tudo. Então, esse presidente, na verdade, tem um caso com travesti e pronto, acabou. Tem mais alguma coisa? Fora Temer. We need microphones for the translation. We cannot hear them. A ideia do nosso grupo em relação a isso é porque o brasileiro é extremamente conservador e homofóbico, então é uma das piores associações que a gente podia fazer. Porque, ele tem uma amante de 30 anos, embora ele se diga cócegas na reputação de um presidente homem. Agora, se ele tiver um caso com um homem ou com uma travesti, aí faz cócegas na reputação, e aí isso é bom porque mexe com a popularidade dele, né? Blemish his reputation and consequently his reputation. Então, é um desafio grande, né? Porque a gente está partindo do pressuposto que temos recursos bem limitados, mas vamos lá. A gente pensou, a princípio, no boicote, então 40% da população apoia, né, esse ditador, mas 60% não apoia. Então, essa galera que não apoia, as pessoas que não apoiam, poderiam estocar comida, fazer o possível para estocar comida e boicotar, não sair para trabalhar, né? Então, parar o país, várias greves gerais, dos transportes também. E depois a gente pensou também na questão das ocupações. Então, por exemplo, aqui em Brasília, né, a sede do país, a capital, a gente poderia ocupar a Praça dos Três Poderes, fechar, fazer uma barricada ali e ter umas formas de conseguir entrar com recursos para o pessoal, né, com comida, com água, agasalho para as pessoas que estão ali ocupando.
E aí a gente pensou também na questão da mobilização dos artistas, né? Artistas que, através de mídias alternativas, também poderiam apoiar realmente essas ocupações, essa mobilização contra o ditador. E aí a gente chegou a falar aqui também na questão da mobilização nas igrejas, né? Grupos nas igrejas que poderiam... Porque a igreja acaba que ela não é um foco, né? Assim, tão grande de repressão, a princípio, e aí seria meio que escondido, né? Coisa meio clandestina. E ele também falou aqui dos hackers também, que a gente poderia ter isso, né? De como penetrar nessa proibição, nessa censura das mídias, né? Acho que seria isso mesmo. Is there another group? Há outro grupo? Bom, eu começo aqui, depois se vocês quiserem comentar. A gente pensou, primeiro, é uma condição bastante adversa ter um governo nessa situação, portanto, ele tem o poder de uma maneira muito mais intensa e de polícia, né? Mas a gente entendeu que, tendo ele 40% de apoio, esse seria estrategicamente um eixo importante para enfraquecê-lo, ou seja, buscar deslegitimar esse governo. De que maneira? Então, a gente pensou, um desses caminhos é a internet, One way would be with the internet and all of the mechanisms and tools that it can provide as means of creating capacity to mobilize that really allows for it to become massive. So an element is to show socially that he no longer has the legitimacy that we suppose. So this could be a point of pressure for the Congress and for the institutions that provide him support. Other actions to go beyond mass mobilization would be to create actions that are focused on, that are non-violent, but that are focused on paralisations, interrupting avenues, and spaces where we provoke the society to think about what is happening. Also, awareness raising goes through a process for us to retrieve a democratic notion in or among society. E outro sistema para a gente também bastante estratégico é o sistema de mídia. A maneira como você constrói esse contraponto a uma ideia posta de que esse governo não tem... Ele é ilegítimo. Se você tem sistemas de mídia convencionais atuando em favor desse governo, estamos falando de Brasil if we are speaking of Brazil a gente tem que construir elementos alternativos de pressão, de resistência e de denúncia, como no caso de 2013 aconteceu aqui no Brasil com o sistema chamado Mídia Ninja, em que você teve ali as denúncias expostas de violência nos atos de manifestação, permitiram, inclusive, pressionaram os sistemas convencionais a denunciar que estava acontecendo situações de violência e agressão a manifestações pacíficas. Então, esses são alguns elementos que a gente considera importantes para deslegitimar take away the legitimacy of a government that refers to itself as legitimate. Is that everyone? Todo mundo já falou? Todos já falaram? Thank you very much. Eu gostaria de agradecer muito. Was that useful? E vocês acharam que foi útil fazer esse exercício? It's a reminder that isso é para lembrar a vocês. Para lembrar there needs to be que é necessário que haja abordagens múltiplas. Não estamos falando somente sobre manifestações. Estamos falando sobre criar alianças, sobre multiplicidade de táticas, sobre ganhar o apoio das pessoas para aquilo que você está defendendo e também usar a sua criatividade. É preciso que se corra riscos, que sejam audaciosos. And creative. E criativos.
And it's particularly important e é especialmente importante pensar nisso, porque no mundo de hoje, onde não existe simplesmente uma questão de democracia versus ditadura, há muitas áreas entre essas duas. E não se trata apenas de governos nacionais, existem forças transnacionais que também são antidemocráticas e são bastante poderosas. E vocês que moram no sul global têm consciência desse fenômeno. Então, nos próximos 2 dias, nós vamos analisar diferentes ângulos desta questão e eu espero que isso encoraje vocês a pensar sobre as várias formas de aplicar a resistência civil em várias diferentes situações. E compreender que o cenário está sempre mudando. Vamos lembrar que as pessoas vêm estudando o conflito armado há séculos. Pensemos, por exemplo, em Maquiavel e muitas academias militares em todo o mundo. Mas quantas academias há sobre luta não violenta? Quantas pessoas levam estas estratégias e estas táticas de movimentos não violentos em consideração e que levam tão a sério quanto os movimentos violentos? E este é um dos motivos para a existência do nosso instituto. E é por isso que muitos de nós estamos muito animados com esta área que é nova e nós queremos pedir a vocês que estudem isso de uma forma mais séria, porque é um campo que está crescendo e que precisa de pessoas que sejam jovens, principalmente vocês que já se envolveram em vários movimentos sociais. Precisamos da contribuição de vocês com suas ideias, porque, como sabemos, como mostramos hoje de manhã, a incidência desse tipo de movimento está crescendo dramaticamente e é necessário que seja estudado de forma séria. Então, eu queria ver com esse exercício, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta agora no final do dia sobre o exercício ou sobre qualquer outra apresentação que foi feita aqui hoje. Alguma pergunta mais? Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre o exercício em grupo. Eu fiquei ouvindo os comentários de vocês e uma coisa que eu pensei que seria bom ressaltar é que quando planejamos ações, estratégias e táticas, mais uma vez, a forma de pensar deve ser não somente para abordar um problema imediato, que nesse caso era o surgimento de um líder semi-autoritário, mas temos que pensar em como as nossas ações estão estabelecendo novas práticas e novos comportamentos, novas atitudes. E por meio dessas atitudes, desses comportamentos, dessas práticas, temos que tentar garantir que esse tipo de ameaça que estamos combatendo não surgiria depois no futuro, ou seja, como planejar a estratégia a longo prazo. Porque não devemos só abordar o sintoma, temos que pensar numa mudança real. Como convencer esse 40% da população que ainda está apoiando medidas que nós vemos como autoritárias, como educar essa parcela da população para que ela possa mudar de lado e apoiar políticas mais abertas. E como nossas ações, sejam elas Black PR ou essas ações não violentas, como elas podem facilitar mudanças mais permanentes e não somente uma mudança a curto prazo, porque depois podemos nos enfrentar com outra pessoa tão autoritária quanto a anterior. Por exemplo, 2011, uma revolução. A sociedade civil continuou mobilizada em 2011. Depois
os militares que estavam tentando conseguir espaço em 2011 e 2012, que foi o caso que apresentamos aqui, mas depois, com atitudes anti-islamitas e laicas, aquela sociedade se aliou aos líderes autocráticos e aos militares. E, de repente, pessoa autocrata tomou o poder. Então, nós temos que saber como garantir que as nossas ações de resistência estão contribuindo para uma mudança a longo prazo e permanente, e não somente abordando um problema a curto prazo. Então, eu gostaria que vocês mantivessem isso em mente quando pensarem em que tipo de ação implementar contra esse tipo de autoritarismo. Eu gostaria de dizer também que eu apontei esse tipo de coisa, que as pessoas, os líderes autoritários podem manipular uma conscientização. E os movimentos exitosos que conseguem desafiar o autoritarismo são aqueles que conseguem expor as mentiras. E como brasileiros, a ideia de conscientização é algo que surgiu do trabalho do Paulo Freire e tem sido usado em movimentos em todo o mundo. Então, uma das lições importantes nesse tipo de luta não violenta é que nas suas atividades você não confronte somente o poder do Estado, mas que você também faça de uma forma que as pessoas se tornem conscientes e venham para o seu lado. E vamos falar sobre isso nos próximos dias. Mais alguma coisa? Antes de concluirmos a sessão? Eu tenho uma pergunta para o Stephen sobre, na verdade, toda, né, a palestra, mas principalmente sobre os pontos que tornam uma ação defensável e legítima. Né? Assim, mesmo que você não queira, né, retomar no nosso contexto atual, é um pouco premente, porque a gente está, né, todo dia tendo que lidar com isso. Então, eu só vou assim provocar no sentido de pensar em que medida esse critério de defensabilidade e legitimidade nos é útil. Né? Então, a gente, por exemplo, nos últimos meses, né, a gente viu para todos esses 10, talvez quase todos esses 10 critérios, um movimento legítimo, né, que só é possível porque existe na verdade, a pergunta com pano de fundo é a relação entre democracia procedimental e democracia substantiva, democracia de fato. Então, porque a gente tem uma democracia procedimental, a gente, né, não tem governo repressivo, enfim, essa mobilização, que é uma mobilização de direita, né, com algumas pautas conservadoras, conseguiu, né, vamos dizer assim, conseguiu até certo ponto avançar, né, num processo de impedimento da presidente eleita. Então, exatamente um caso de um presidente democraticamente eleito que, por uma manifestação não violenta, né, e resistência pacífica, conseguiu, até o momento, né, essa reversão. Mas aí é que está a questão, em que medida, na medida em que os direitos sociais, que foram provocados, de certa forma, por esse grupo, por essa mobilização, por mais que ela seja defensável desse ponto de vista, na medida em que esses direitos sociais forem sendo retirados, isso vai prejudicar a democracia substantiva, ainda que a democracia, de fato, seja garantida. Né? Então, assim, é uma questão. A questão, na verdade, é até que ponto é admissível e defensável quando há um aumento, uma retirada de direitos sociais que prejudicaria a democracia de fato. This is very important. Okay, sure.
Boa tarde. Meu nome é Carlos. My name is Carlos. Queria fazer uma pergunta. I would like to ask a question. Como é que você vê How do you see a questão de alguns setores da nossa sociedade brasileira hoje? Eu não sei se você conhece o quanto você conhece da nossa realidade, não sei mesmo. Mas como você vê a questão de alguns setores, talvez, algumas pessoas não terem tempo para um processo de revolução não violenta? Se você vê os dados, por exemplo, do mapa da violência, elaborado com muito cuidado por uma série de pesquisadores, eles apontam o genocídio da juventude negra, como a população negra tem morrido, sendo exterminada, na verdade, antes dos 20 anos de idade, como a população negra tem morrido massivamente aos 16, como alguns grupos indígenas têm morrido massivamente nas lutas no campo e contra os latifundiários, enfim. Então, a minha pergunta é essa: como você vê o fato de um grande setor, eu não estou falando de poucas pessoas, na verdade, estou falando de um grande setor que pode ser extinto, que a juventude negra pode acabar antes desse processo revolucionário, ou qualquer processo que seja sem fazer uso da violência? I am not one of those Americans who believes that daqueles americanos if you have que that liberal acredita que a democracia liberal necessariamente significa justiça. Eu não sou daqueles que dizem, se as eleições foram livres, se a imprensa é livre, está tudo bem. Eu realmente reconheço que existem outros fatores poderosos em jogo que podem ser opressores e que não darão a muitas pessoas os seus direitos básicos. As minhas inclinações políticas são bastante para a esquerda, mas eu acho que o que temos visto nesse continente. Bom, deixa eu voltar pouco para os vários movimentos que ajudaram a derrubar ditaduras nos anos 70 e 80. As pessoas diriam, veja, nós não temos mais a ditadura, mas ainda temos violência estrutural, ainda temos o FMI ditando as políticas econômicas, as elites ainda estão no poder. Então, o que veio de bom de se livrar dos generais se as pessoas continuam sofrendo tanto quanto antes? A minha resposta é que, ao ter um nível maior de democracia, isso não significa que a justiça está garantida, mas significa que há espaço político para a mobilização contínua. Existe uma vantagem em poder se organizar sem medo de que a polícia vai entrar às 3 da manhã e executar todos os membros do movimento. O que vimos nas primeiras décadas, depois do final do regime militar, foram tempos bastante difíceis. Normalmente são governos de centro-direita, na maioria dos países da América do Sul. Durante aquele período, nós vimos uma grande mobilização por parte dos camponeses, como o MST, dos sindicatos, dos grupos de mulheres, de ambientalistas, da Igreja Progressista e outras forças populares que possibilitaram uma série de países eleger governos de centro-esquerda que conseguiram tratar pelo menos de alguns dos problemas estruturais. Eu sei que tem muito mais que precisa ser feito. Então, eu acho que, de fato, existe uma expressão em português que é usada em todo o mundo nos movimentos sociais. A luta continua. Eu acho que é uma luta contínua. Não é uma questão de acabou a ditadura, derrubamos a ditadura, viva nós, então vamos desmobilizar. Não, é preciso que continue a mobilização.
being able to bring down a dictatorship, poder derrubar uma ditadura e mobilizar é uma coisa que empodera a população e ajuda, possibilita que os movimentos sociais continuem e que possam se proteger contra o autoritarismo, que lutem contra o racismo, a favor de uma maior justiça econômica. Mais uma vez, eu não quero dar a impressão de que nós somos ingênuos e idealistas em relação à democracia eleitoral. Existe muito mais que precisa ser feito, mas as próprias ferramentas que têm se mostrado eficazes em derrubar as ditaduras e em trazer a democracia eleitoral aos países que não tinham esse tipo de democracia, também essas ferramentas podem ser usadas para conseguir mudanças estruturais mais radicais, para garantir que a democracia não seja só o direito de votar, mas também o direito que não seja só direitos políticos, mas também direitos sociais, direitos econômicos, culturais. E nós vamos analisar algumas dessas questões nos próximos dias. Eu acho que nós chegamos à conclusão hoje, novamente, muitas informações que nós jogamos em você e continuaremos isso amanhã. Então, eu gostaria de encorajá-los a virem amanhã e agradeço a participação de todos, as suas perguntas e a atenção. E estamos entusiasmados à continuidade da nossa conversa amanhã e depois de amanhã. Pessoal, amanhã 9 horas, por favor, sejam pontuais. Hoje a gente demorou um pouquinho para começar, amanhã a gente queria ser mais pontual. Só lembrando, pessoal, que se inscreveu no curso de extensão, vocês precisam estar presentes em 2/3. Tem 54 inscritos na plataforma de extensão. Você não tem que estar inscrito para participar. Esse é um evento público, gratuito, aberto para a comunidade, para a gente de fora da comunidade universitária. A gente pediu para os professores liberarem, ou pelo menos abonarem faltas. A gente sabe que nem todo professor tem a flexibilidade no semestre para fazer isso, mas peçam também para eles serem compreensivos para vocês poderem participar desse evento tão legal, que hoje foi extremamente produtivo. A participação de vocês foi muito legal também. Então, muito obrigada aos palestrantes e a gente continua a conversar amanhã.